Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, né, com o quadro Papo Jovem da Fiel. Rapaziada, vamos começando aqui, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, beleza, pessoal? Pra gente melhorando cada vez mais nosso trabalho, beleza? Rapaziada, vamos falando um pouquinho mais do jogo de ontem, que eu já falei um pouco já falei ontem, sobre alguns pontos, né? O Corinthians, o empate de ontem cai um pouco nas costas, um pouco da diretoria, porque não pode contratar, o treinador não tem peças o suficiente. Um pouco do treinador também, que faz umas alterações bem cabulosas, entendeu? Só para estar recompondo o time, igual vou questionar. Eu acho que não deveria ter tirado o Pedro Milans. Eu acho que tinha que ter tirado outros jogadores ali para estar incorporando mais o time. E a gente sempre ficar dependendo de um cara chamado Pedro Raul no ataque, que isso daí para mim é inadmissível, cara. A gente depender de um jogador só que não é jogador, é sabor jogador. Né, o Memphis entrou, deu outro ritmo de jogo. O Carrillo voltou a jogar um pouco na sua posição. Aí a gente começou a ter mais qualidade de saída de bola. Então, de resumo, foi o que eu falei ontem. Mantenha a mesma coisa, coloca um pouco na culpa de cada um aí, diretoria, técnico, jogadores também. Que a gente perder do Curitiba do jeito que a gente perdeu ontem, cara, é muito bizarro, cara, muito bizarro mesmo. Tá legal, pessoal? De notícia, assim, de jogo foi só essa, entendeu? Agora eu vou falar um pouco sobre a repercussão dessa nova música do Memphis Depay. E pessoal, igual eu falei, comemorei muito a sua renovação. Eu acho que é um cara importante. Não queria, mas é o que a gente tem pra hoje, entendeu? É mais fácil ter ele no elenco e já ter uma dívida a menos do que você ter uma dívida pior ainda, sem ele em campo. Então, preferia estar ele. Só que assim, ele me faz uma música, né? Nada contra o rapper em si dele. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta de fazer, entendeu? A gente tem o livre-arbítrio de escolher aquilo que a gente queira fazer. Não, se ele escolheu ser jogador e rapper, cara, o que ele faz fora de campo, não interferindo dentro. Mas por que eu tô falando isso? Cara, a música em si é da hora, boa, show de bola. Falou do André Mendonça aí, cita ele, entendeu? Mas ele fez um negócio chamado Fogo no Parque São Jorge. Fogo na instituição. Fogo no escudo. Isso pegou muito mal. Você sabe por que, pessoal, que isso pega mal? Lembra que eu falei alguns vídeos atrás que quando você está gerindo algo, né, é o seu CPF e a instituição que se acaba se prejudicando, mais a instituição. E no clipe, o que o Memphis faz? Coloca no clipe o Parque São Jorge juntamente com o escudo do Corinthians pegando fogo. Gente, como torcedor, por mais que eu não frequente lá, tem as suas falcatruas lá dentro, cara, mas eu acho que ficou muito fora de contexto. Né? Ele mesmo postou uma nota falando que é contra vandalismo, mas assim, ele não tá, a gente não tá se referindo ao vandalismo em si. Não é isso que a gente tá falando. A gente está se referindo porque você está queimando uma instituição.
você está queimando um CT, você está queimando um órgão que você defende dentro de campo. Quando você está fora de campo, você também tem que defender. Isso é falado em qualquer empresa. Sabe quando no exército, quem que serviu o exército vai lembrar do que eu vou falar. Quando você está no exército e sai fardado, você é um representante do exército brasileiro. Aconteceu qualquer coisa lá na sua frente e você não prestar socorro e você tiver fardado, e o pessoal te reconhecer, você é preso, você é punido, porque você negligenciou. Agora, se você tá todo paisano, ninguém vai saber quem que você é. Você vai ser uma pessoa aleatória. Até mesmo quando você está com o seu uniforme da sua empresa, aí pegam você roubando, pegam você traficando. Pô, mas o cara trabalha naquele lugar, cara. Você tá sujando a instituição. Você tá se manchando, mas você suja a instituição também. Porque você tá representando ela. Por isso que às vezes quando a gente sai com o uniforme da empresa, a gente tem que ter muita cautela naquilo que a gente faz. E quando a gente está dentro de uma internet, você também tem que tomar muito cuidado naquilo que você prega sobre a sua empresa. Não é que eu falar, você não pode falar mal. Cara, não é falar mal, mas você se posicionar de uma forma que não lesa a instituição. E o que o Memphis Depay fez, ele colocou fogo no parquinho, que é o fogo no Parque São Jorge. Errado o que ele fez? Super errado. Isso em qualquer outro clube é sujeito a demissão. Porque você feriu uma instituição. Claro que no Corinthians não vai ter isso. Pô, acabamos de renovar com o cara, que não sei o que, a gente já deve pro cara. Mas a atitude que o Corinthians fez aplicou uma multa no cara. Uma multa, acho que deve ser grande até, essa multa. Pô, eu não tô criticando que o Memphis está fazendo rap, eu não tô criticando que ele tá fazendo trap. Não é isso. Ele tem que entregar dentro de campo aquilo que ele foi contratado, na minha opinião, mas ele tem que honrar fora de campo a instituição Corinthians. Vocês entenderam? É isso que eu acho que é importante quando a gente tá numa instituição. Entendeu? Não acho que foi que merece esse alvoroço, o cara tem que ser demitido. Cara, o cara em outros clubes seria demitido, só que assim, pro Corinthians, como renovou agora, entendeu? Então, meio que o Memphis tá com a torcida ainda. Claro que muita gente, acho que da torcida, pegou muito mal do que ele fez, entendeu? Mas, na minha opinião, foi muito errado, porque ele tava queimando o escudo do Corinthians. Você entendeu? Eu acho que se ele mantesse a mesma letra, acho que se ele teve a mesma letra, mas ele colocasse um outro contexto, você coloca outras imagens, ou algo assim do tipo, cara, eu acho que não pegaria tão mal. Não pega mal. Entendeu? Tipo, é nítido ver ele meio que escondido no carro, alguém vendo, pegando fogo. Claro que é IA, isso daí. Mas ficou feio, porque é uma instituição. Ali é onde, se eu não me engano, está a sede social do clube. E ali eu acho que é onde ficam os conselheiros, tudo. Então, pessoal, é feio. Eu acho que o Memphis, como rapper, deve ter uns rap legal. Eu não gosto de rap, trap, entendeu? Fora aquela que ele fez aí com o MC Hariel, que eu acho que ficou muito legal, ficou muito massa. Mas, cara, foi muito fora de contexto. Então, eu sou não contra sou contra a violência desse tipo aí, qualquer outro tipo, sou contra a violência, porque incentiva ódio, mas a gente não pode também falar assim, né, passar a mão na cabeça. O que o Corinthians fez foi legal, pago, né, não sei qual foi o valor da multa, mas eu acho que uma multa bem salgada. Então, eu espero que meu posicionamento sobre isso, então,
o contexto em si foi muito errado. É você colocar o escudo do Corinthians, que é o seu patrimônio. É o seu patrimônio. Entendeu? Ele é o seu patrimônio. Independente se você goste, se, cara, tipo assim, se fosse isso da torcida do Palmeiras, fazendo, torcida de São Paulo, de Santos, já daria uma grande repercussão, porque daí é torcida rival, não sei o que, daí ia abrir brecha, aí ia virar uma algazarra toda. Mas aí foi um próprio jogador que fez isso, tem que ser punido, eu acho que tem que ter uma orientação. Se eu ainda fosse, falei, cara, você quer manter a música? Mantenha a música, só que o clipe eu quero que você mude. Eu acho que devia ter isso também, porque lesa a instituição Corinthians. Porque ela já é lesada pelas falcatruas que tem. Mas essa daí lesa muito mais. Beleza, pessoal? Quarta-feira a gente volta aqui com mais alguma notícia ou outra. Hoje foi mais do pós-jogo, mais falar sobre esse, do caso do Memphis Depay. Agora o Corinthians vai ter uma semana aí de folga para descansar, para treinar. Depois a gente vai pegar o grande, poderosíssimo Santos na Neoquímica. É jogo que tem que ganhar. Eu acho que empate é ruim. Tem que ganhar. Empate perder é pior. Empate é ruim. Então, é ganhar. Beleza, pessoal? Forte abraço pra vocês. Tamo junto. É nóis. E vai, Corinthians!